E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Eu lhes trago aqui pra vocês a análise do 6º episódio de American Gods. Vamos ver o que eu achei desse episódio e bora pra análise. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva, já deixa o like no vídeo porque isso ajuda demais o canal, beleza? Vamos falar desse 6º episódio que foi um dos episódios mais melancólicos de toda American Gods, cara. E por isso sim, eu gostei do episódio. Principalmente porque a gente traz ele para um lado um pouco mais humano, dá uma empatia, faz a gente sentir uma empatia com eles. Principalmente Donner, o Grande, Columbia, o próprio Odin e até o Anansi. Todos eles têm um pouco de ar melancólico, olhando um pouco para si mesmo. Vamos lá, a gente já começa o episódio aqui com o Odin cantando numa espécie de cabaré, num show de burlesco, tá ligado? E um show meio circense, uma espécie de teatro, onde vários deuses, personas, figuras se apresentam lá por adoração. É uma forma dos deuses velhos sobreviverem na América, né? Tudo isso ali em meados dos anos 30, onde a gente conhece aqui a deusa, ou a representação dos Estados Unidos, chamado Columbia. Representação dos Estados Unidos porque ela representa como a terra das oportunidades, a terra da liberdade, o próprio estilo americano, o jeito americano de ser, aquele jeito do meio oeste americano, que era muito importante naquela época. A Columbia, se você for pesquisar bastante, você vai encontrar uma amálgama aí de várias deusas que representam liberdade ou representam o feminino na América também, como a própria Estátua da Liberdade, como eles falam aqui no episódio. Apesar de parecer coisas diferentes, no fundo elas também representavam a liberdade do jeito americano de ser, digamos assim. Então quando a Estátua da Liberdade surgiu na América, a imagem, a figura feminina da Columbia deixou de ser tão usada. E aí a Estátua da Liberdade tomou o lugar de louvado, né, de pessoas que acreditavam, de believers da própria Columbia. Então ela acabou enfraquecendo e só sobrevivendo por conta de Odin. Donner, que é um nome ali de figura alemã, né, por isso que é interessante ter representantes alemães nesse episódio, por mais que sejam nazistas, mas a figura Donner é o Thor e como ele é chamado na Alemanha, né? Thor, assim como Odin, tem vários nomes e em várias culturas diferentes, então nem sempre o Thor vai se chamar Thor, ele pode se chamar como diversas outras coisas, mas de fato, quando você vai puxando a etimologia ali, do significado de cada deus do trovão aí, de vários lugares do mundo, no fim é o Thor. E é muito legal pra quem lê o livro de deuses americanos, porque Thor mal aparece no livro, e ele tem uma passagem sim com ele, mas é pequena, e aqui você sabe um pouco mais do que acontece, e o que torna também o passado de Odin um pouco mais humano, porque o Odin erra com o filho, ele erra com todo mundo querendo mais poder, e talvez os velhos deuses estejam nessa posição justamente por isso. Eles deixaram os novos deuses crescerem, eles deixaram de representar alguma coisa para os seus fiéis, e principalmente eles se empolgaram, principalmente alguns deuses como Odin, para querer mais e mais sacrifícios e adorações em seu nome. Eles acabaram se distanciando da humanidade. Isso é só uma analogia da minha cabeça, tá, gente? Não quer dizer que seja necessariamente isso, mas você vê claramente que eles precisam de adoração. Inclusive quando os alemães chegam fazendo uma proposta para levar Donner para competir para eles, Odin enxerga como uma possível ressurreição aí do panteão nórdico. Fala assim, ó, vá lá com os alemães, faça você o deus deles e vamos ressurgir todo mundo aí a partir da mitologia nórdica em seu nome. Quanto mais adoradores para Odin, melhor, só que na verdade não era bem essa a ideia que os alemães tinham, eles queriam só um garoto propaganda para criar nos Estados Unidos para os alemães ir lá e derrotarem, né? Por isso que inclusive o Odinson aqui fica puto, porque ele foi contratado para poder perder no fim das contas. E a Nancy, que tá incrível mais uma vez nesse episódio, até lembra ele, você na verdade estava se esquecendo de quem você é. Você não tem que dar adoração pra eles, você tem que ser adorado. E aí a Nancy conta a história de como ele foi enganado, porque ele queria governar no mundo dele, no panteão dele de deuses, e ele não podia porque só o sexo feminino era governante daquela galera. E aí ele viaja durante o tempo, ou através do tempo, para poder achar um mundo
em que homens dominam e faz um acordo com eles para ele poder ser melhor do que as deusas daquele panteão, se tornar mais forte. Obviamente ele é passado para trás, a galera invade o mundo dele e matam, estrupam basicamente essas deusas, e Anansi é expulso de sua terra natal e nunca mais ele pode voltar lá. É isso que dá a entender aqui. Por busca de grandeza, ele esqueceu quem ele era, ele esqueceu de onde ele vem e na verdade trouxe um grande prejuízo para sua terra. E é basicamente o que o Odinson aqui, o Thor, estava fazendo, né, cara? Ele tava lá se gabando pros alemães e tal, mas ele tava esquecendo de quem ele é um pouco, e é por isso que a Anansi fala: você não quer esse campeonato fajuto, você precisa lembrar de quem você é. Mas no fim ele e Columbia resolvem fugir, só que obviamente Odin não ia gostar disso, porque a Columbia não é um deus tão antigo, pelo menos não do panteão desses deuses, e ele tem outros planos pra ela. Ele tem um plano de entregar ela pros deuses novos, porque quando o Thor fica perto da Columbia, Odin perde a sua influência sobre o Thor, né? E ele perde a influência sobre o seu maior soldado, o seu maior bastião aí do seu panteão, né? Então, basicamente, ele dá uma armada ali, falando pro Tecnoboy, olha só, o Tecnoboy aparecendo numa versão mais antiga dele. Ou seja, quando a gente viu ele sendo criado no 4º episódio, a gente viu uma nova versão dele, como se fosse tipo a mídia que teve a nova versão dela. Então, aquela era a nova versão do Tecnoboy, se adaptando à tecnologia, aos computadores, à internet. Mas ele obviamente já existia, como eu até falei naquele episódio, a gente já tinha uma versão dele, principalmente com o telefone. E aí, por isso, ele representava também já a tecnologia naquela época. E tava ali no cabaré de Odin, sabe-se lá fazendo o quê? Ou já no intuito de recrutar a Columbia. Odin permite isso e ele quer fazer da Columbia a propaganda da guerra, a senhora da guerra. Então, uma deusa que representa a liberdade e o jeito americano vai, na verdade, representar o jeito americano na guerra. E isso é complicado, né? É uma amálgama aí interessante. Muita gente eu ouvi falando na internet quando eu fui pesquisar, que dá um pouco mesmo a entender isso, que ela poderia ser uma versão antiga da mídia, a Columbia. Aí, não sei, vai da interpretação e da amálgama aí de que você fizer dos deuses na série, mas ela me parece uma coisa um pouco diferente, assim, ela me parece a propaganda de guerra, o status da guerra e do jeito americano de viver, que obviamente isso também está incluído na mídia de algum jeito. Então me diz aí se você acha que ela é uma versão clássica da mídia, ou ela representa uma deusa antiga que foi traduzida como Senhora da Guerra, como a vontade de guerra dos americanos, alguma coisa do tipo. E por conta disso a gente acaba sabendo que o Thor, se sacrificou, se suicidou por conta da elevação da Columbia e do distanciamento que ela causou entre eles, ou eles causaram entre si, enfim, ou Odin participou um pouco. Então é complicado e é por isso talvez que a gente nunca vê o Thor, porque é um cara que não consegue voltar. O que dá a entender nesse episódio, que o Odin fica falando pro Shadow, é que ele lembra o filho dele. Então será que o Shadow é uma reencarnação de Thor? Ou alguma coisa do tipo que faça lembrar o filho? E só para não passar em branco, a gente fica vendo um pouco dos novos deuses. Provavelmente a gente vai ver uma nova versão do Tecnoboy. É isso que o Mr. World aqui dá a entender pra mídia, que ela fala que ela precisa de mais suporte para entregar mais rápido, mais coisas, alcançar mais gente, né? Com o seu engajamento, com a sua propaganda em si. E o Mr. World fala pra ela que vai vir aí uma nova ferramenta pra ela. Ou é uma nova versão do Tecnoboy, ou um outro deus, o que eu duvido. Eu acho que é o Tecnoboy reformulado, mais controlado aí pelo Mr. World. Ou por outro lado, a gente vai ver esse Tecnoboy renascer de alguma maneira e talvez ele se alie aos velhos deuses, cara. Porque o Odin fala pra ele, quando isso acabar, quando o telefone acabar, ele não fala se vai acabar, ele fala quando isso vai acabar, você vai precisar de um poder de verdade. Então talvez o Tecnoboy não goste muito de ter sido atualizado aí obrigatoriamente e vá pro lado dos velhos deuses. Não sei, é só uma teoria minha, eu acho que isso pode rolar. E a gente vê também porque a lança de Odin foi quebrada, né, porque ele desafiou o filho desafiou o pai, o que acontece sempre nos deuses, e eles se enfrentam numa cena muito bem feita, que eu gostei, foi curtinha, mas eu gostei. E aí a lança de Odin é quebrada pelo Mjolnir, e a gente fica acompanhando o episódio ali na parte presente, que é um pouco menos interessante do episódio, o Odin conversando com o Shadow Moon e indo atrás dos anões para poder trazer as runas de volta para essa lança aqui. E é legal, cara, é legal porque a gente vê, como eu tinha dito, um Odin meio melancólico aqui, meio triste, por lembrar
do que ele fez ao filho. Um sentimento até que meio de culpa, né? Um fim de episódio melancólico, com Odin basicamente chorando, cantando ali no teatro. O que humaniza bastante esses personagens. Afinal, é a primeira vez que você sente empatia por Odin na série. É um episódio bom, não é um episódio que explode cabeças, mas eu gostei bastante de como eles amarraram as coisas e do que dá a entender aí de possíveis convergências e amálgamas de deuses, tanto novos deuses com velhos deuses e velhos deuses com novos deuses. Eu gostei bastante disso. Vamos ver o que a American Gods prepara nesses próximos, que são os últimos 2 episódios da temporada, na teoria, né? Fala aí pra mim o que você achou desse episódio, comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de passar nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui, que estão na descrição também, Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar mec, pra gente ficar legal. E no mais, galera, beijo na bunda, até a próxima, lá e compartilha. E tchau!